sou a Cristina, esse é o Tudo sobre o Espanhol. E hoje eu vim conversar contigo sobre a paixão que move os corações brasileiros. Pelo nível de drama, vocês já adivinharam que nós vamos falar sobre novelas ou sobre telenovelas. As novelas mexicanas, que nós conhecemos e amamos também. Quem tá na minha faixa etária, mais ou menos ali pelos 30 anos, lembra muito bem de quanto as novelas mexicanas fizeram sucesso naquela emissora da sopa de letrinhas. Então hoje eu trouxe para vocês três novelas que foram muito, muito, muito famosas nos anos 90 e que caíram no gosto dos brasileiros. Então, se nos anos 90 tu era criança, adolescente ou adulto, não tem como tu ter passado incólume em relação a essas três novelas. Tu deve ter visto pelo menos um episódio de cada uma delas. As duas primeiras são muito mais conhecidas atualmente do que a última, porque as duas primeiras, elas são muito reprisadas. Inclusive, a mais conhecida de todas, ela tem uma versão super recente de 2019 no streaming da Amazon Prime. A última novela, atualmente ela não é muito conhecida, mas na época, quando ela foi lançada, ela foi muito comentada, ela foi muito, muito assistida, porque ela tinha algumas particularidades na trama que faziam ela ser um pouco diferente das novelas que estavam passando até então. Embora, claro, que todas as novelas mexicanas, especialmente as da Televisa, sempre com muito drama e dos anos 90, com a presença quase que necessária e essencial para uma novela de Fernando Colunga, o grande galã dos anos 90 e dos anos 2000. Então, a primeira novela, certamente vocês sabem qual é, porque é a novela que os brasileiros amam. É a novela que faz com que todos nós unamos os nossos corações no ódio a Paola Bracho. E quando nós ouvimos aquela música, Um dia llegaré con un disfraz distinto el olor, la misma faz, nós já sabemos que vamos assistir La Usurpadora. A versão de 1998 com a Gabriela Spanik, e sim, essa é uma das versões e não a versão original, é a de mais sucesso. A última versão de 2019, que está disponível no Amazon Prime, ela também é muito boa, tá? Mas é só uma temporada, são capítulos bem mais curtinhos. Sobre o que é a Usurpadora? Usurpadora é sobre duas irmãs, Paola e a Paulina, que foram separadas ao nascer. Elas são gêmeas. A Paola foi criada com muito luxo, tendo todas as vontades dela atendidas sempre que ela queria alguma coisa, ela conseguia aquilo que ela queria. E ela foi criada de uma forma meio irresponsável. Então, quando a Paola se vê dentro de um núcleo familiar com muitas responsabilidades, em que ela tem um marido, ela tem dois enteados, ela tem a família desse marido, a empresa, ela não responde bem a isso, porque ela não quer ser responsável por nada, ela quer viver a vida louca, ela quer fazer festa, ela quer ter amantes, ela quer viajar o mundo, ela não quer cuidar de criança, ela não quer estar ali conversando com a vovó, jantando com os cunhados. Ela não quer isso, ela quer festa. E isso faz com que ela vá ter diversos amantes, que ela viaje muito, que ela engane a família toda. E quando ela encontra a irmã, a Paulina, que foi criada de uma forma completamente diferente, com muita atenção para as questões morais, para valores morais, com muita valorização da família, ela chantageia essa irmã para que a irmã assuma o lugar dela. E aí, quando a Paulina vai e substitui a Paola no núcleo familiar, é que nós temos uma grande lição que muitas vezes passa desapercebida na novela, que é o quão mal o egoísmo de um único membro da família pode fazer para todo o núcleo familiar. Porque quando a Paulina, que é uma pessoa intrinsecamente boa, que foi criada com valores morais, que foi criada pensando no outro, se preocupando com o outro e sendo empata, assume o lugar da Paola, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar ajudar essa família. Então ela vai tentar ser uma mãe melhor para as crianças, ela vai tentar ser uma esposa não tão ruim pro Carlos Daniel, ela vai tentar melhorar a relação não só dela com os irmãos e com do Carlos Daniel e com os cunhados, mas dos próprios irmãos entre si, dos cunhados entre si. Ela vai tentar atuar
em relação à vovó Piedade, que a vovó Piedade também melhore a circunstância dela, que no início da novela é bem dramática. Então ela vai atuar bastante também para melhorar a situação financeira da família, cuja fábrica tá beirando a ruína. E aí o Carlos Daniel, ele na novela, ele é um marido devotadíssimo, completamente apaixonado, em adoração à Paola. Que muitas vezes acaba irritando a gente, porque, pelo amor de Deus, a mulher faz gato-sapato com ele e ele nem se dá conta que ela traiu ele com o elenco inteiro. Mas tudo bem. E aí, logicamente, o que que acontece? A Paulina se apaixona pelo Carlos Daniel, né? Pelo Fernando Colunga. E o que acontece ali é uma trama, porque ao mesmo tempo que ela tá apaixonada por esse homem, ela tá assumindo o lugar da irmã dela. E essa troca de lugares é que vai fazer com que muitas coisas acabem se desenrolando ali na novela e que nós temos em muitos momentos oportunidades de redenção para essa vilã que todo mundo sabe que não vai acontecer, né? Essa é provavelmente a novela mais conhecida das novelas mexicanas, das novelas da Televisa. Ela é muito reprisada até hoje e a maioria de nós conhece. A Gabriela Spanik conhece essa novela e já viu essa novela pelo menos uma vez. A segunda telenovela também é um clássico da Televisa. E aí entra em cena ela, que é a grande celebridade da Televisa que trouxe para essa novela a música que todos vocês conhecem. E a mucha honra, Maria la del Barrio soy. É a primeira da trilogia das Três Marias. É a mais conhecida da trilogia das Marias, em que Thalia vai interpretar Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar. Essa é uma novela que ela é conhecida não só por causa do seu enredo, mas também por causa da carreira musical da Thalia, né? Ela é uma das novelas que nos brindou também com uma das vilãs mais geniais da televisão, da Televisa, que é a Soraya. Ela é uma grande vilã, uma vilã maligna, uma vilã impiedosa, uma vilã que nós amamos odiar. E aqui, de novo, o maravilhoso Fernando Colunga vai ser o galã, porque ele era o grande galã da época. A história gira em torno de uma menina, da Maria, Maria Hernandes, que perde a madrinha. Ela é criada em circunstâncias muito paupérrimas, de muita dificuldade, de muito trabalho, de muita luta, mas um lar de muito carinho, muito afeto. E ela é criada pela madrinha e a madrinha morre. E aí, Dom Fernando, que era um homem muito rico, resolve levar a Maria para casa. E aí é só desastre, porque a Dona Vitória, que é a esposa dele, não gosta daquilo ali, não quer aquela menina pobre, mal educada, grosseira na casa dela. E tem muitos conflitos, principalmente porque a família não consegue se entender. Eles falam de formas diferentes, eles pensam de formas diferentes. E essa é a primeira fase da novela em que nós temos essas adaptações. E ainda assim, o filho do casal, do Dom Fernando e da Dona Victória, o Luiz Fernando, o Fernando Colunga, ele é o par romântico da Maria, eles se apaixonam e eles têm um filho. E na segunda fase da novela, a Maria, ela acaba em um momento ali de muita fragilidade emocional, quase que insanidade, ela tá vagando pela rua com o filho nos braços e ela dá esse filho para um casal. E depois ela nem sabe para quem ela deu esse filho. Então a terceira fase da novela é uma terceira fase em que Maria já tá uma mulher educada, uma mulher refinada, buscando esse filho. E é bastante curioso porque aí a Maria e Luiz Fernando, eles já adotaram uma menina, e essa menina, ela é criada da mesma forma que o Luiz Fernando foi. E quando esse filho perdido é encontrado e trazido ao núcleo familiar, ele foi criado da mesma forma que a Maria foi. Então, a filha acaba tratando o filho perdido da mesma forma que a própria Maria foi tratada quando ela chegou naquela casa pela primeira vez. Então, tem todos esses confrontos de novo, esse diálogo, né, entre essas diferenças sociais também. Essa é a novela mais famosa de longe da Televisa e é uma das mais amadas pelos brasileiros. E ainda hoje, sempre que ela é reprisada, ela é muito assistida. A terceira novela é uma novela que agora ela não é tão conhecida, mas na época ela fez bastante sucesso, porque a trama dela era um pouco diferente das tramas que estavam sendo passadas naquela época. Talvez você se lembre da música
tema da novela. Que poderia decirte, querer quando tempo, quando se vive una ilusión. Que é uma música que ficou muito famosa no período, especialmente porque a Milagros era a intérprete dessa música. A novela O Privilégio de Amar, ela se centra em um primeiro momento em torno da Luciana Duval e do João, que vai ser padre, que a mãe dele quer muito que ele seja padre e ela acaba sendo um verdadeiro pé no saco em função dessa história dele que ele tem que ser padre. A novela dá um salto temporal para uma Luciana já rica, muito bem-sucedida, que se casou com o André, que é um ator que está em processo de decadência ali da carreira dele. E o André já tinha um filho, que é o Vitor Manuel, que vai ser o galã dessa novela. O casal, Luciana e André, tem uma filha, que é a Elizabeth. Ela e o Vitor Manuel, durante a novela, eles são extremamente mimados, eles são bastante responsáveis, têm todos os desejos atendidos, todas as vontades atendidos. Tem um pouco aí da arrogância também, daquela questão de tudo que o dinheiro pode comprar, mas às vezes a ausência do afeto e da atenção dos pais. E a Luciana vai contratar uma modelo, que é a Cristina. A Luciana trabalha com uma empresa de modas, ela desenha roupas e vende. Então, ela contrata a Cristina Miranda, que é uma órfã. Rapidamente, ela vai ser a modelo de mais destaque da empresa da Luciana. Lógico que a Cristina e o Victor Manuel, eles vão se apaixonar. E a Luciana vai ficar pé da vida com isso. Ela vai fazer de tudo para impedir esse relacionamento. E a Tamara, que é o par romântico do Vitor Manuel antes dele conhecer a Cristina, ela vai fazer o possível e o impossível para ajudar a Luciana a separar esses dois. E a Cristina vai passar por uma série de dificuldades e, inclusive, ela vai ter um bebê com o Vitor Manuel. E quem vai ajudar muito a Cristina são as duas amigas que vão morar com ela e o Padre João, o mesmo padre que tinha tido uma proximidade bastante importante com a Luciana lá no início da novela. O Padre João vai ser um grande apoio emocional para Cristina, porque ela não teve pais. Então ele vai ser um apoio não só espiritual, mas uma figura paterna muito importante para ela. E também vão ser de muita ajuda para Cristina as duas amigas com as quais ela vai morar. A Lorenza, que vai ser uma dessas duas amigas, ela também vai ter um papel importante ali e em complicar um pouco a vida da Luciana e do André, que é um casal que já está um pouco em crise, principalmente porque a Luciana está em ascendência e a carreira do André está em descendência. Ele está praticamente sendo esquecido pelos grandes papéis e ele muito mexido com essa circunstância porque ele deixou de ser um grande galã e agora nem emprego ele consegue arranjar. Essa novela ela passou nos anos 90 também, 95, se eu não me engano. E ela foi bastante assistida na época. Eu não me lembro se ela foi reprisada de novo depois. E muitas vezes é a reprise que faz com que a novela acabe ficando tão famosa, né, no Brasil. Mas na época ela fez muito sucesso e por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. E aí, eu quero saber de ti. Tu já conhecia essas três novelas? Tu já conhecia essas três músicas temas? E tem alguma outra novela que marcou o teu coração noveleiro? Conta aqui pra mim que a gente conversa sobre ela também. E se tu gostasse desse vídeo, se tu gostas de vídeos como esse, se tu quer continuar aprendendo sobre espanhol, sobre cultura, sobre literatura, sobre viagens e países que falam espanhol, não te esquece de curtir esse vídeo, de te inscrever no canal, de ativar as notificações e de enviar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga noveleiro que vai adorar relembrar dessas novelas.